Tudo beleza? Não matou ninguém em 10 minutos, matou? Pelo que eu entendi é porque tem um grupo de vocês que vai assistir a aula a partir de 10h45, né? Não é isso? Né? Mas vai dar certo, tá? Para não atrapalhar, quando for 10h35, aí a gente sai, tá? 10h35. Eu vou fazer aqui com vocês uma espécie de introdução ao regimento geral. Regimento geral. Tá bom? Que seria uma outra portaria. A portaria 1220 de 2014. No regimento geral ele fala que seria Não entendi. Não, o regimento geral é como se fosse um código de conduta para quem? Para o preso. Se a gente fosse citar uma coisa assim, a grosso modo, é um código para o preso. O preso vai ter que seguir esse regimento. E você, servidor? Você, servidor, tem um estatuto específico, que é a Lei 9826 de 74, que é o Estatuto Civil, aliás, o Estatuto do Servidor Civil do Estado do Ceará, tá? Esse regimento, ele tem finalidades. O regimento geral tem finalidades, das quais se destacam a vigilância, a custódia e a assistência. Assistência, vigilância e custódia. Assistência a quem? Ao preso e ao submetido a medida de segurança. Submetido à medida de segurança, tá? Como essa aula aqui ela vai depois para o YouTube, pelo que eu entendi, deixa eu mandar aqui logo um abraço para a galera de Juazeiro, tá? Juazeiro do Norte, lá do curso Destaque, para o Galdini especificamente, que é o professor de legislação de conhecimento específico, parceirão, foi meu parceiro na época da PM, fui muito bem recebido quando eu estive em Juazeiro, então um abraço para o pessoal de lá, abraço para o pessoal de Paulo Afonso, na Bahia, tá? Não se preocupem que eu estou terminando o material da PM, logo logo as aulas começam a ser divulgadas. Pessoal do Piauí, pessoal da Paraíba, todo esse pessoal vem fazer o concurso aqui, viu? Que eu estou citando. Que é o pessoal que entra em contato comigo sempre por WhatsApp e pelo Facebook. Então, Paulo Afonso na Bahia. A concorrência de vocês ela não é só aqui no estado do Ceará, não. Por exemplo, só para estados que eu já mandei material. Brasília, Minas, Rio, São Paulo, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e por aí vai. Quase todo mundo. Todo mundo vem morar em Fortaleza. Vai na Fortaleza é bom? É ótimo. Venha. Depois você pega o bizu, tá? Vou assustar antes não. Preso. Quando você tem a especificação preso, entenda o seguinte. O preso aqui é gênero, no qual eu tenho como espécies quais presos? O condenado, eu tenho o provisório. Eu posso entender que dentro dessas finalidades, uma das assistências também se estende ao egresso. Vale quem é o egresso? Egresso, cara, eu vou pegar a principal denominação, são duas. São duas condições de egresso, segundo a própria lei de execução penal. A 9210, né? Não, 7210, se não me falha a memória, de 84. Como é que ele define o egresso? Aquele cara que já cumpriu a pena.
já cumpriu... Tem um prazo, né, pra isso aí? Tem, pai, relaxa. Tá com ejaculação precoce? Não. Ah, tá tranquilo, né? No prazo de 1 ano... 1 ano, ó. Falou em ejaculação precoce, 1 ano. 1 ano contados da saída do preso. Contado da saída do preso. Como assim? Na hora que o preso cumpriu a pena, que ele terminou a pena, que ele agora vai embora para o convívio familiar, qual é a preocupação do Estado com ele agora? Que ele volte a cometer novos crimes, que ele volte a reincidir. Então a preocupação do Estado é simples. Vai passar a acompanhar esse cara. E o nome que ele recebe é o de egresso. Esse acompanhamento é um acompanhamento psicossocial, ou seja, ele tem acompanhamento por psicólogos e por assistentes sociais. Acompanhamento. Não é só essa condição de egresso. Eu tenho um egresso, aquele cara que está em liberdade condicional. Enquanto durarem as provas, ele é chamado de egresso também, tá? Acompanhamento psicológico e por assistente social. Tá bom? São as duas condições de acompanhamento do egresso. Qual é a ideia aqui? Evitar que esse preso cometa novos delitos. Então, enquanto eu tiver nesse intervalo de 1 ano, o que vai acontecer? Ele passa por um acompanhamento para evitar. Aqui é uma tentativa de estender ao preso algumas garantias, algumas oportunidades que provavelmente ele não teria se não fosse o acompanhamento, tá certo? Então, dentre as finalidades, eu garanto que assistir o egresso é uma delas, quando a gente está falando do artigo 2, parágrafo 1º. Tá bom? E o restante do artigo 2, o caput, finalidades, tá aqui elas. Quando você fala preso condenado, é aquele cara que foi condenado em razão do crime que ele cometeu, óbvio, né? Ele já está cumprindo sentença. Ele pode ser condenado ao regime fechado, ao regime semi-aberto ou ao aberto. Para cada situação dessa, eu tenho uma unidade específica. Como assim? O regimento geral ele também classifica as unidades prisionais. Dentro dessas unidades prisionais, eu tenho aquela que é específica para o condenado em regime fechado. Eu tenho uma específica para o condenado em regime semiaberto. E por aí vai, tá certo? Eu tenho aquela que é específica do preso provisório. Eu tenho aquela que é específica de quem está no regime aberto. Tranquilo até aí? Beleza? Me dá aí uma ideia, vai. Se o preso ele é preso provisório, ele vai para 2 cantos. Ou casa de privação provisória, é o melhor resumo que eu já fiz até hoje, viu? Acho que é porque estava filmando aí, né? Privação provisória de liberdade, que também é conhecida como CPPL, tá? E eu tenho a cadeia pública. Cadeia pública, tá certo? Isso é do preso provisório. Quando a gente fala lá em cima desses outros aqui, se eu estou falando do regime fechado, eu tenho a penitenciária. Penitenciária. Se eu estou falando do semiaberto, eu tenho a colônia agrícola, industrial, ou mista ou similar, tá? Mista, similar. E se eu tenho o cara no regime aberto, na pena restritiva de liberdade ou de fim de semana, eu vou ter a casa de albergado. Tranquilo até aí? Essa casa de albergar serve para provisório também? Casa de albergar serve para provisório? Não. Eu posso arrumar uma exceção para outra coisa, para o egresso.
E aí já jogaram pedra em mim por causa disso. Mas por quê? Porque quem diz isso aqui é um cara chamado Norberto Avena, que é talvez a maior autoridade em lei de execução penal do Brasil hoje. Naquele livro LEP Esquematizado. Eu sempre indico esse livro. Para mim, um dos melhores livros a respeito do assunto. Tá? Procurem um livro. O livro é bom, não é tão barato. Ele custa, em média, R$130. Mas ele é todo esquematizado. Comentado e esquematizado. LEP Esquematizada. Norberto Avena. Se não me falha a memória, editora Método. Norberto Avena. A-V-E-N-A. Avena. Ele é promotor, é procurador de justiça do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Muito bom, viu, o livro? O livro é foda. Uhum. É que o egresso, ele continua com atendimento. Continua com atendimento. E eu não tenho onde botar, não tenho onde. Em último caso, como exceção, eu posso botar onde? Numa casa de albergado. É porque tem professor que é chato. É fedorento. É pau no cu assim aí. Sem falar palavrão, né? Submetido à medida de segurança, eu vou mandar esse cara para um dos hospitais do complexo hospitalar. Se eu estou mandando para o complexo hospitalar, eu tenho que procurar o hospital dele. Eu tenho 2 lá dentro, tá? O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico eu vou ter quem? O submetido à medida de segurança. Deu para perceber que ele tem um probleminha, né? Um probleminha de loucura, né? Aqui. Ou seja, ele tem distúrbio mental. Distúrbio mental. Por isso que ele vem para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Quem é ele? Olha lá, ó. Submetido à medida de segurança. Tá certo? O outro é o hospital geral. E sanatório penal. Quem vem para cá? Presos com doenças infecto-contagiosas. E aí, galera? Difícil? Tá dando para entender? Demais, né? Tá perfeito, né, no quadro? Tô brincando, tá perfeito, tá? Doenças infecto-contagiosas, pós-operatórios, convalescências. Convalescência seria o quê? Uma doença. O cara tá, sei lá, com dengue hemorrágica, tá com tuberculose, com AIDS. Transfere ele da unidade prisional e leva ele para o complexo hospitalar. Vai mandar para o hospital psiquiátrico? Não. O problema dele é de saúde, mas ligado a um tratamento específico. Então, nesse caso, pela doença que ele apresenta, eu levo ele para o hospital geral e sanatório penal. Filé? Não é difícil, ó. É só você lembrar o seguinte, recapitulando, não copia nada agora para todo mundo, que aí você agora guarda a informação. É assim, quando você pega o regimento geral, vocês vão estudar esse regimento geral com a professora Leonides, tá? O que esse regimento geral traz? Ele traz logo de cara quais são as finalidades do regimento. Aí ele vai dizer que é a vigilância, a custódia e a assistência. Olha aqui, ó, já vou puxar. Assistência a quem? Ao preso e ao submetido à medida de segurança. Só que quando eu falo preso, eu tenho que pensar que o preso é gênero, no qual eu tenho como espécies o condenado e o provisório. Para cada um deles, eu vou estabelecer uma unidade específica. Se eu estou falando do condenado, é condenado a quê? É regime fechado? Penitenciário. É regime semiaberto? Colônia agrícola. Ele foi condenado e está no regime aberto, cumprindo pena privativa de liberdade, de restrição de fim de semana? Casa de albergado. Se a gente fala do preso provisório, que é a outra condição de ser assistido, já que ele é preso, eu tenho casa de privação provisória, ou CPPL, ou cadeia pública, nas comarcas do interior. Aqui, tá certo? Quando ele vai chegar aqui dentro, ele antes ainda vai passar pelo centro de triagem e observação criminológica.
que eu falo já daqui a pouco sobre ele também. Se ele está sendo assistido como preso, beleza. E como medida de segurança, já que é uma das finalidades, eu também aplicar o regimento a quem foi submetido à medida de segurança. Então eu mando ele para o complexo hospitalar. Por que no complexo hospitalar? Porque lá tem 2 hospitais. O de custódia e tratamento psiquiátrico é para ele, porque ele apresenta distúrbio mental. Ele tem problemas mentais, tá certo? Em razão disso, dessa alienação mental que ele apresenta, hospital de custódia. Mas e se o problema do preso, por exemplo, é uma doença? O preso está doente. O preso, por exemplo, ele tem AIDS, ele tem tuberculose, ele tem qualquer outro tipo de doença que impossibilita dele permanecer naquela unidade prisional naquele instante. Então ele é remetido também para o complexo hospitalar, só que não para o hospital de psiquiátrico. Ele vai ser mandado para o hospital geral e sanatório penal. É o Otávio Lobo, dentro do complexo de Taitinga hoje, tá? Manda para lá. Dúvida? Professor, ele só vai estar no meio de segurança se ele tiver com alguma Distúrbio, né? Agora cabe para mim a principal informação. Por enquanto isso aqui é batido. O professor Everson, ele Ah, já cumpriu, né, um ano, ah. aí liberado condicional durante o período de prova também. Não, ele já cumpriu a pena. Vamos supor que ele pegou 20 anos, cumpriu 20. O Estado agora tem medo que ele volte, porque ele vai cometer algum outro crime. É o medo do Estado, não quer dizer que ele vai cometer. Então, durante um ano, o Estado vai acompanhar esse cara. O outro, a outra condição de egrégio que você está dizendo, que é o do liberdade condicional, enquanto durarem as provas, ele é considerado egrégio. E aí estende mais do que um ano. Tá bom? Filete. A questão é, e o preso provisório pode ser mandado também para um hospital psiquiátrico? Sim ou não? Porque a regra é que a questão da medida de segurança, eu tenha transitado e julgado, ou seja, não cabe mais recurso e o cara foi condenado à medida de segurança. E o provisório, ele não é inocente ainda, ele não está em fase de julgamento, ainda está na fase processual, e aí como é que faz? E aí, cara, cuidado, porque a lei não vai falar sobre isso. O que você vai enxergar são julgamentos em tribunais superiores, que é o que a gente vai chamar de quê? Jurisprudência. E aí o que a lei diz? É possível você colocar o preso provisório num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, desde que seja constatado que há um distúrbio mental, tá certo? Então é possível, coloque aí do lado, num caderno, em algum canto, bote assim, ó, uma observação, tá? Uma observação você vai colocar o seguinte: é possível que o preso provisório, seja remetido para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. É possível que o preso provisório seja remetido para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, mesmo antes do trânsito em julgado. Mesmo antes do trânsito em julgado da ação condenatória. Mesmo antes do trânsito em julgado da ação condenatória. O que isso quer dizer, Wagner? Isso quer dizer que ele ainda nem foi condenado, mas já pode ir para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Tá certo? Leia o começo para mim, porque eu faço na hora e é osso. Mesmo antes do trânsito em julgado da ação condenatória. Mesmo antes do trânsito em julgado da ação condenatória. Eu vou dar 2 minutos para vocês copiarem aí, tá? Dá tempo? Tem que dar, né? Já começa a aula do tio Arnaldo. Quem já teve aula com o tio Arnaldo? Gostou, Paulinho? Fera, né? Qual? Acho que é tarde. Tarde. Só uma dúvida aqui. A remissão, ela pode ser cumulativa? Pode ser cumulativa.
Você pode acumular tudo aí. Trabalho, estudo e mais o livro. Tudo. Contanto que haja compatibilidade de horários. Porque senão o que, é que o preso vai dizer? Eu estou aqui só para trabalhar, estudar, fazer resumo de livro e diminuir a pena. Não. Ele tem um período em que ele tem que exercer outras atividades. E aí, se tiver compatibilidade de horário, porque, por exemplo, estudo. O preso não pode passar o dia estudando. O preso só pode estudar 4 horas por dia. E a lei diz que para poder remir um dia, ele precisa estudar 12. Então, ele vai ser obrigado a estudar 3 dias. Para poder conseguir retirar um dia da pena. Tá bom? Eu dei quanto tempo? 2. 1 minuto, né? E é provisório, aí sabe que eu disse naquele dia que até provar que ele voltasse normal, Ele pode voltar para a unidade. Pode sim, pode acontecer. mas aí já vai contar a pena de homicídio lá no hospital. Ou só Ela está contando em qualquer canto. Para onde ele for, ela está contando. Agora, por exemplo, ele pode lá na ação condenatória final ser constatado que tudo foi fraude, que ele na verdade não tinha problema nenhum. Então ele volta para a unidade comum. O tempo que ele passou já contou como cumprimento. Entendeu? já que ele já estava no hospital, já Sempre vai contar. Sempre. Tanto num canto como no outro. Tá? E aí, antigão, deu certo aí? Só o filé, pegou a assinatura de todo mundo. Só do lado. Confrontando, pra ver se não tem as fraudes, né? Se tiver a fraude, diz o quê? Pega o beca. Cara, deixa eu contar uma história bem rápida aqui. Dá tempo, 1 minuto. Eu tava num curso, e aí um curso aí, não vou dizer qual é, óbvio, né? E aí o cara, o vigilante do curso, ficava na portaria, e aí pegava o nome do pessoal que estava entrando e comparava com a lista, né? Só que eu não sei qual foi a dele, uma pessoa que era meu aluno em outro canto foi assistir minha aula. E aí o que que eu disse? Não, cara, pode vir, tem frescura não. Eu entrei, eu desenrolo tua autorização e tal. Aí o cara entrou, né? Tá lá assistindo aula, cara lotada a sala. O vigilante pede para parar a aula. Professor, só 1 minuto. Aí eu disse, pois não, meu irmão, fica à vontade. Ei, macho, você aí, pegue suas coisas e saia. Aí eu fiquei assim, atônito, né? Peraí, o cara tá expulsando o aluno. O que foi que houve, cara? Ele disse, não, professor, pode deixar, eu resolvo. Eu disse, beleza, massa, o que foi que houve? Aí fui lá. Não, ele não pagou. Eu disse, não, ele vai assistir a aula agora, ele vai ficar. Vá por mim que eu tô quebrando seu galho, ele vai ficar. Não, professor, ele vai sair. Eu disse, não, vai não. A aula é minha, ele vai ficar. Vai ficar até o final agora. Vamos ver se ele fica até o final. Aí foi ligar pro dono do curso. O dono do curso me liga na hora da aula para mandar o cara sair. Porque o tio dele era o porteiro. Era o vigilante, era o tio do dono do curso. E eu não conhecia o cara. Eu não tinha noção do que ele era capaz de fazer. Eu disse, pois, mestre, ele vai matar nós dois aqui, eu e o menino agora, porque ele não sai nenhum nem outro mais. Virou questão de honra agora, não sai mais. Vai ficar até o final. Sabe por quê? Porque isso é constrangimento ilegal, mano. Tu já pensou, tu manda o homem sair, humilha o cara. O cara entra com ação contra o curso porque foi humilhado dentro do curso. E foi autorizado por mim. Eu não ia dizer que não autorizei. Eu ia dizer, mandei, tá sem jeito agora. Fudeu pra todo mundo. E aí, tive que sair do curso. O cara me ameaçou de morte, o cara. Ameaçou. Disse que eu não sabia com quem que eu tava lidando. Eu disse, é mesmo, é? Tu vai me matar, o que é? Porque eu também sou polícia. E ando armado. E tem um atestado de doido, e aí? Alguém vai se fuder nessa história, né? Pois vamos ver. Aí eu disse, não, para evitar, remédio para doido é outro doido, tá? Não tem base não. Dúvida, pessoal, até agora? Deu tempo aí já. Uma dúvida rapidinha sobre o egresso. Quem não fez a pergunta, não sei se eu entendi errado. Quando o condenado ele tem a progressão da pena, Certo. né? Ele também pode ser considerado egresso? Pronto, pela progressão da pena ele pode ser considerado egresso? Depende, cara. Se esse cara, na progressão... Mas é porque a progressão subentende-se o quê? Ó, bora aqui.
Vou colocar um esqueminha. Eu dou maior valor negócio de esquema, ó, cara. Esquema do bem, né? Esquema de aula, assim. Não é esquema de putaria, não. É, tu é doido. Ó, o cara tá no regime fechado, certo? Se ele tá indo pro regime semiaberto, ele ainda tá cumprindo a pena, não tá? Então aqui eu não posso tratar como egresso, porque o que houve aqui foi a chamada progressão. Não, eu entendo dessa forma. É porque o menino fez uma pergunta. Ah. Eu acho que eu entendi a sua resposta errada. Eu fiquei na dúvida. O que pode acontecer é ele estar num desses regimes e passar a responder em liberdade. Aí ele virou o tal da liberdade condicional. Nesse caso, ele vira egresso. Entendeu? Agora aqui o que é que eu tenho? Progressão de regime. Essa progressão de regime, isso aqui vai se vir lá para frente, quando vocês estiverem estudando um negócio chamado transferência de preso. Sabe por quê? Porque isso aqui vai gerar o que a gente chama de quê? Transferência. Vai não? Vai. Por que vai gerar transferência? É muito simples, ó. Porque enquanto ele está no regime fechado, ele está em uma penitenciária. Quando ele sai da penitenciária em razão da progressão do regime, ele está indo para uma colônia agrícola. Você concorda que ele está saindo de uma unidade para outra? Então isso rola transferência. Só que transferência também é gênero, no qual eu tenho as espécies de transferência. Então você tem que saber quais são as modalidades de transferência e quais são as opções de cada uma. Por exemplo, eu tenho transferência em 4 opções. A que vai valer aqui vai ser a que a gente chama de transferência por ordem judicial. Ordem judicial. Tá certo? Wagner, dúvida. O cara tá bem aqui, ó. Tá, por exemplo, numa penitenciária. Só que aí o cara entrou numa piração total. A família abandonou, a mulher, todo mundo, e o cara tá doido agora. O cara tem uma alienação mental comprovada e diagnosticada. Ele pode permanecer aqui? Ele vai ter que ser transferido. Essa transferência vai acontecer nas modalidades de transferências. Qual delas? A ordem judicial. Cuidado, porque tem um problema aqui. E se o cara não está doido, mas precisa ser tratado num hospital mais especializado, numa unidade que tenha um pronto atendimento hospitalar, e essa que ele está não tem, porque ela é mais simples, ele tem que ser transferido? Tem. Tem que ser transferido de unidade para outra. Eu tenho o quê? Isso aqui é o quê? Gênero, no qual eu tenho espécies, né? Já muda a ordem judicial, já não é mais. É por interesse técnico-administrativo da administração penitenciária. Cuidado, tá? Porque são casos de saúde. Só que um é tratamento psiquiátrico, o outro é um tratamento normal, ambulatorial, hospitalar comum. É o caso do preso que tem AIDS e precisa ser tratado urgentemente porque a doença deu aquela queda. Baixou a imunidade completamente. Precisa transferir de uma unidade para outra. Essa transferência acontece por interesse técnico e não por ordem judicial. Esses hospitais, fica só preso ou fica... Só preso. Preso. Só preso. Tem agente penitenciário? Sim. Tanto é que eles ficam dentro do complexo de Itaitinga hoje. Dentro do complexo que tem as penitenciárias, as casas de privação provisória, o centro de triagem, tudo junto. Tá o hospital lá no meio. Só separam as alas, né, e tal. Joga todo mundo dentro. Deu certo? Deu, né? Condicionado a assinar livro, condicionado a comparecer em juízo, condicionado a prestar contas. Sim, seria o egresso. Enquanto ele estiver nessa condição, ele é egresso. Oi. Diz aí, miga. Miga do álcool. Uhum. Da casa de privação provisória para penitenciária. Não, tem mais coisas. Por exemplo, a questão da casa de privação provisória ela é específica do preso provisório. Só que tem um porém, ó. Cada vez que a gente mexe, aparece coisa, né? Já apareceu mais um, né? Deixa eu botar bem aqui. Outro esquema, pode ser outro esquema? Pode, beleza. É mais fácil de entender assim.
Vamos imaginar que a gente esteja diante da lei e a lei traz as regras e as exceções, né? Claro, né? E aí a gente está falando agora, observação, de um cara que foi condenado. Mas ele foi condenado ao regime... Por que eu tenho sempre que destacar isso aqui? Porque você sabe que a condenação ela é só gênero. Eu posso ter condenações e não só condenação. Ele foi condenado ao regime fechado. Aí a gente vai para o que a lei diz e qual seria a exceção. A lei diz que ele tem que ir para onde, como regra? Para uma penitenciária. Isso é o quê? A regra. Não é isso? Só que existem as exceções. Depois que eu vi um professor fazer isso aqui, eu disse, o cara copia mesmo, viu? Porra, do mesmo jeito que eu botei, tá lá no quadro do cara. Um aluno meu bateu a foto e disse, oi, a aula que eu tava assistindo agora. Eu disse, olha aí é foda, né? O YouTube rasga, né, mano? Negada copia, vão fazer, diz que é deles. A exceção seriam duas condições. É a do preso provisório. Preso provisório. Como assim? Aonde eu colocar preso provisório, eu posso colocar o cara que foi condenado ao regime fechado. Desde que separados, ó. Desde que separados. Separados quem, mas? O condenado ao regime fechado do preso provisório. Então, ó, regra geral, o condenado em regime fechado, ele vai para uma penitenciária. Só que, como exceção, ele pode ir para um lugar onde está o preso provisório. Quais são os lugares do preso provisório? Está lá, ó. CPPL ou cadeia pública. Então, você coloca embaixo. Exceções, CPPL e cadeia pública. Basta saber isso aqui. Pronto, acabou-se. Por quê? Porque eu sei que, em regra, quem foi condenado ao regime fechado tem que ir para uma penitenciária. Mas se eu não tiver espaço, e se a penitenciária nem existir no interior? Vamos pensar num caso prático. O cara que comete um crime, por exemplo, numa cidade chamada, aleatório, tá? Nem sei se lá tem penitenciária. Irauçuba, cidade fria pra caramba, né? Tipo Serra. Vai, né? Fria mesmo. Vá lá, você vê o que é uma quintura grande. E aí o cara tá em Irauçuba e ele comete um crime. Ele foi preso, ele foi julgado e ele foi condenado. Como foi um crime de homicídio, por exemplo, a pena dele é superior a 8 anos. Ele tem que ir em regra para onde? Penitenciária. Vamos imaginar que lá não tenha, porque provavelmente não vai ter. Mas como a gente está falando de uma comarca do interior e uma cidade pequena, lá vai ter o quê? Uma cadeia pública. Então eu faço o quê? Desde que, separado do preso provisório, eu boto todo mundo lá. Para que ele fique próximo do convívio familiar. Que é uma norma na questão da ressocialização do preso. Filé, não é simples? Fácil. Não acho fácil, mas é. Vai, 1 minuto, rapidão. Eu posso apagar a remissão aqui, né, para não confundir. É impressão minha ou ninguém tem dúvida até agora? Ou se tem, vai levar para casa? Em casa é mais fácil, né, desenrolar? Diz, aí, é foda, vocês perguntam pra caralho também, né? Diz aí. Se o complexo está lotado de doentes, o cara... Tem que dar um jeito, cara. Tem que dar um jeito aí. A lei não especifica a esse ponto. A lei não abre, não coloca exceções. Tem que arrumar um espaço pro cara. Tem que arrumar. Hoje, tem gente do semiaberto que está sendo colocado... É porque assim, ó, o que a lei diz, né? Vamos para o que a lei fala. Deixa eu pegar aqui um caso específico. Sempre tem que ser de acordo com ela, né? Ó, outra observação, observação 2, tá? Eu vou pegar o exemplo da casa de albergado porque é mais fácil para entender, mas aí tu faz por analogia, tá? Vamos imaginar que o cara teria que ir para uma casa de albergado. Se ele tem que ir para uma casa de albergado,
Isso quer dizer que a pena que ele pegou, ela foi igual ou inferior a quantos anos? A 4 anos. Restritiva de liberdade. Ou de fim de semana, né? Ou fim de semana. Beleza. Só que aí, vamos imaginar que não tem casa de albergado. Não tem casa de albergado, que é o caso... Eu falei isso aqui uma vez, é porque se você abrir o site da... Se bem que parece que já atualizaram, né? De tanto que bateram na tecla, atualizaram. Na época que eu estava dando aula no começo do ano, que eu falei essa informação de que não tinha casa de albergado, é porque no site da Sejus dizia que ela tinha sido desativada em 2013, na época da secretária Mariana Lobo. Parece que hoje já funciona aqui na Heráclito Graça. Funciona alguma coisa lá na Heráclito Graça. Mas nem vem ao caso pra gente, porque não vai cair na prova qual é a localização da casa de albergado, 2 pontos. Letra A, Rua X. Não vai cair assim, né? Então vamos saber só o que é a casa de albergado. Vamos imaginar que não tenha. Qual é a possibilidade? Será que esse cara pode ser colocado em uma colônia agrícola? O que você acha? Colônia agrícola, industrial ou mista? Alguns vão dizer que pode. A lei vai dizer o quê? Que não. Não. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso aqui vai ser uma possibilidade de regressão. Como é que o cara vai regredir de pena se ele não fez nada? Só porque o Estado não tem aparato físico para isso. Não faz sentido eu tirar o cara, por exemplo, de um semiaberto, já que não tem, e mandar ele, por exemplo, para uma penitenciária, porque não tem. Não vai fazer sentido nenhum, porque eu vou estar falando de uma regressão. Então, no caso da casa de albergado, não tendo casa de albergado, o que a lei entende? Não quer dizer que vai ser aplicado em todos os casos, mas a lei entende que é possível, ó. É possível. Tem que falar tudo bem explicadinho, porque senão a galera distorce quando quer meter o pau em mim. É possível a prisão domiciliar. Domiciliar. Desde que esse cara seja submetido a monitoramento eletrônico. Desde que ele seja submetido a monitoramento eletrônico, vulgo tornozeleira. É com S ou é com Z, tornozeleira eletrônica? É com Z mesmo? Beleza. Estão dizendo aí, né? Então, não vou brigar não. Tornozeleira eletrônica. Ela é eficaz? Ela resolve o problema? O que vocês acham? Eu vou citar 2 exemplos aqui, tá? 3 exemplos. Primeiro, tem um no YouTube que o cara ensina como é que tira. Então, para começo de conversa, o cara já ensina como é que tira a tornozeleira. Ou seja, ele tem um tutorial. Segundo, 2 casos específicos aí, ó. Isso que eu tenho toque. Num primeiro, o cara retira a tornozeleira eletrônica. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar em cima da cama enquanto ele vai cometer crimes. Pro monitoramento, esse cara tá onde? Deitado, né? Perfeito, né? Não estudando pro concurso de agente. Só que na prática ele tá fazendo o quê? Roubando. Ou coisa pior, né? Ou coisa pior. Então, de cara já não funciona em alguns pontos. Tem um caso de um cara que colocou a tornozeleira no pescoço de uma galinha. E aí o monitoramento viu ele fazendo o quê? O dia todo? Correndo no quintal. Ou seja, o preso ainda está mantendo a forma física, né? Ou doido, né? Uma quintura dessa e o preso correndo. Ou seja, monitoramento eletrônico, hoje ele não é tão eficaz como parece. Não é tão eficaz. Então, em regra, as pessoas tentam evitar a possibilidade da troca, mas só que eu tenho que entender, eles abrem. É fácil abrir.
Só que eu acho que é no Paraná que tem um vídeo, uma reportagem sobre o monitoramento no Paraná e dá para perceber que lá a coisa parece que funciona ao pé da letra em alguns casos, não vou dizer que são todos, né? Por exemplo, ele cita, ele mostra o monitoramento de alguns presos e ele fala quais presos estão prestes a romper a barreira, que é o de acender uma luz amarela lá, em que ele está saindo da área em que ele pode ficar e aí ele tem um prazo, um determinado período de tempo para retornar. Senão ela acende a luz vermelha e aí uma viatura da PM vai lá buscar. E aí caiu a casa. Esses casos mais específicos dá para ver que a coisa parece que funciona. Mas em outros, pelo amor de Deus, tá? Dúvida, pessoal? Dei prazo para copiar? Então vamos lá, 1 minuto. Acho que agora é possível, né? Tá quase acabando a aula já, né? E aí, para a primeira aula, quem nunca tinha visto essa matéria antes? Nunca tinha visto, levanta a mão. Deu já para ter uma noção básica? Deu, né? Então não foi tão ruim, né? A aula foi mais ou menos, diga-se, foi razoável, tá? Olha aí, cara. Porra. E aí? Aí, mas... Caralho, mano. Eu cheguei em casa e mostrei pra minha filha, né? Olha aí, mãe. Eu tô sentindo um negócio estranho aqui, tá formigando tudo, olha aí. Aí ela, mãe, meu pai tá com a mão roxa. Esse gato, relaxa, é sujeira. A gente pode resolver algumas questões do material de vocês, tá? De preferência a questão da questão 19 em diante. Pode ser? Peguem aí a questão 19 e leiam para mim, por favor. Vai ler, Antigão? Arrocha aí, vai. A revista pessoal, eletrônica, mecânica ou manual, a qual devem se submeter todos que queiram ter acesso ao estabelecimento penal, para manter contato com a pessoa presa, ou ainda para prestar serviço, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública, necessário à segurança de estabelecimentos penais. Será realizada com respeito à dignidade humana, sendo vedada qualquer forma de desnudamento, tratamento desumano ou degradante. E aí, galera, certo ou errado? Certo. Certíssima, tá? Proibido toda e qualquer forma de tratamento desumano, que vá de encontro à dignidade da pessoa humana, degradante, tá? Correto. Questão de número 20. Tudo de novo, Antigão, vai. A tua voz é show, vai. A revista pessoal deverá ocorrer mediante o uso de equipamentos eletrônicos, detectores de metais, body scanners, aparelhos de raio-x ou similares, ou ainda manualmente, preservando-se a integridade física, psicológica e moral da pessoa revistada. Correto. 21. Vai, Antigão, voz de homem, vai, arrocha. Em norma que regula a revista das unidades prisionais, fica estabelecido que a revista manual será utilizada prioritariamente, mesmo em situações em que se tenha body scanner ou outros equipamentos detectores. Errado. Obrigatoriamente, onde se tem o body scanner, ele vai ser utilizado de forma prioritária, tá? Eu só vou utilizar a revista manual nos casos em que eu tenho lá do artigo 2, incisos 1, 2 e 3 da portaria. Quais são? Limitações de saúde, onde não se tem um aparelho ou não esteja em funcionamento, ou após a revista eletrônica desde que sob fundada suspeita. Errada. Próximo, Antigão. De novo, voz de homem, vai. Considera-se revista manual toda inspeção realizada mediante contato físico da mão do agente público, competente sobre a roupa da pessoa revistada.
Pode tocar em partes íntimas só porque eu estou suspeitando de alguma coisa? Não, isso é crime, tá? Pode não. Próximo, Antigão. Os membros do Poder Judiciário e das fundações essenciais se submeterão somente à revista eletrônica e mecânica. Eletrônica e mecânica, correto. O que está errado aí é o submeterão, né? Que é a OTIL aí, tá? Risca esse AM aí e bote um OTIL. Por gentileza. Isso aí foi um professor brother meu que escreveu para mim. É. Foi ele que escreveu. Aí ele não manja muito de português, não. Próximo aí, Antigão. De novo, vai. Força. A revista será realizada por servidor do órgão, independentemente do sexo da pessoa revistada, de acordo com a norma estabelecida. Independentemente da pessoa revistada, quer dizer que homem pode revistar mulher e vice-versa. É assim? Não, não pode, tá, gente? Falso. Mais um, Antigão. De novo, força. A revista pessoal em crianças ou adolescentes deve garantir o respeito ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, mesmo sendo possível sua realização sem a presença e o acompanhamento financeiro. Falso. Só vai ocorrer mediante o acompanhamento de responsáveis legais, tá bom? Então, errado aí. Próximo, Antigão. De novo. O preso deverá ser revistado antes e depois do contato. Ah, eu não botei, né? O preso deverá ser revistado antes e depois do contato com os visitantes. Correto, tá, gente? A dúvida é, Wagner, e o visitante passa por revista antes e depois? Não, vai embora, o visitante vai embora. O perigo é o visitante ter conseguido passar pela revista e ter levado alguma coisa. Por isso que o preso que vai entrar de novo na unidade, porque ele vai ter contato com o visitante, volta. Então ele passa pela revista 2 vezes, tá? Antes e depois, segundo a portaria 723 de 2014. Mais um, Antigão. O preso será submetido a exames clínicos. Não, aí é outra coisa já. Morreu. Volta para a primeira questão. Não, primeira não, segunda. E no caso da revista do preso, é o mesmo procedimento da revista do visitante? Ele vai passar pela revista, todos os procedimentos de revista que tiver na unidade prisional, eu estendo ao preso também. Não, pois é, mas o preso ele também não vai ter revista íntima, né? É só, Não. só o scan. A gente tem que pensar o seguinte, a revista íntima, ela é algo terminantemente proibido. Bote na cabeça de vocês, ela é proibida. Ela é proibida por quê? Porque existem equipamentos eletrônicos que retiram essa possibilidade. Então eu utilizo o eletrônico para ter o mínimo de contato possível com o corpo da pessoa, tá? Vai, Antigão. Segunda questão. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se ao cumprimento das medidas de segurança e ao tratamento psiquiátrico separadamente, devendo adequar-se às normas aplicáveis ao tratamento das respectivas insanidades. Certo ou errado? Correto. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico vai receber o preso submetido à medida de segurança, permanecendo no tempo necessário ao cumprimento da pena e ao tratamento específico. Tá? Correto. Lê mais uma. O preso, comprovadamente portador de doença mental, deverá ser imediatamente encaminhado ao estabelecimento adequado para seu tratamento. Lá, não podendo permanecer além do tempo necessário ao seu pronto restabelecimento, atestado pelo serviço médico local. Certo ou errado? Corretíssimo. Até o próximo sábado, tá bom? Tchau. Adorei ficar hoje aqui pela manhã com vocês, tá? Falso. Muito, caralho. Podendo estar em casa, jogando videogame ou bebendo e eu tá dando aula, é muito melhor dar aula. O livro. O livro qual era do? Isso é que você vai vender, não? Ah, sim, vou. Tá, eu